Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui pelo canal Sexto Dia. Hoje eu estou aqui para falar de um assunto que é sobre a vinda de Cristo, né? Os acontecimentos da última semana que foram colocados por Jesus em Mateus capítulo 24. Em Mateus capítulo 24, os apóstolos fazem uma pergunta, né, sobre aquele templo. Na verdade, eles mostram o templo, né, a construção do templo, e Cristo disse que ali não ficaria pedra sobre pedra. Ele está falando de uma profecia, né, que aconteceria no futuro, que já aconteceu. Então, os apóstolos aproveitam para perguntar dele que sinal, quando sucederão essas coisas, que coisas? Ele está falando ali, né, o templo será destruído. E depois eles perguntam logo, e que sinal? É uma conjunção aditiva, né? E que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do fim do tempo? Então eles colocam ali uma pergunta, né, pontual para Cristo, e Cristo vai responder. Cristo vai falar sobre guerras, rumores de guerras, mas guerras e rumores de guerra não aconteceu em todo o tempo. Cristo vai falar ali de terremotos. Terremotos não aconteceu o tempo todo. Aconteceu lá nos tempos de Uzias, terremotos lá. A terra foi abalada. Fome. Não aconteceu fome em vários lugares na época? Então, você poderia dizer, não, mas como é que ele vai falar de um sermão desse? E como é que ele vai se referir a esses fatos, se referindo a coisas que acontecem o tempo todo? E para ser algo coerente, realmente precisa ter algo que delimite isso. E ele vai delimitar quando ele aponta o profeta Daniel. O profeta Daniel está falando de quê? Das 70 semanas. E ele fala da última semana. Quase todo o livro do profeta Daniel, Daniel 2, 7, 8, que é as profecias, 9, 12 e 11, está falando ali sobre a última semana. Ele vai falar do chifre pequeno, ele vai falar do abominável da desolação. Daniel 7, a manifestação do chifre pequeno nos 10 dedos. Daniel 8, a localização do chifre pequeno. Não é isso? Daniel, capítulo 12, ele vai falar ali, é como se fosse um resumo de todo o livro do profeta Daniel. Então, Cristo delimitou tudo dentro da última semana. Então, guerras, rumores de guerra, tudo isso aconteceria delimitado dentro daquele tempo que ele vai apontar. Então, diante disso, diante do que eu estou te expondo aqui, como um entendimento para a gente ter o entendimento sobre quando vai vir o fim dos tempos, que sinais haverá, Cristo falou em Mateus 24, e a gente vai pegar esses textos aqui, o texto de Mateus capítulo 24, e vai ler e procurar entender. Então eu vou trazer uma compreensão, talvez você possa me ajudar também aí, depois comentando, acrescentando a mais, né? Então eu vou colocar aqui alguns pontos de Mateus capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, verso 1, ia se retirando quando se aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Isso aí se cumpriu. Etíoco Epífanes, né? General Tito, ano 70 depois de Cristo. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Próxima pergunta. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram diante dele os discípulos e, em particular, lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Olha só a pergunta dos discípulos. Não se perde, não se esquece do que ele está falando aqui, ó. E ele respondeu, veja que ninguém vos engane. Ninguém vos engane? O apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, vai dizer, ninguém tire da vossa mente, como se isso procedesse de nós.
Porque essas coisas não se darão sem que antes. Antes o quê? Está falando aqui também, olha, presta atenção. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Apostasia, olha só. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Guerras e rumores de guerra, o que você está vendo agora nesse ano, 2020? Apontando para a figueira, apontando para aquele local ali, que está apontado dentro das profecias. Se você conhece, que já acompanhou algum estudo do que eu falei aqui, você sabe que ele está apontando aquele contexto ali de Nimrod. Guerras e rumores de guerra. Não é só naquele local, mas acontece, né? Que a gente tem que olhar para quem? Ele vai falar aqui da figueira. Ouvirei falar de guerras e rumores de guerra, no verso 6. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ponto. Olha só o que ele falou aqui. Guerras e rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Agora, no verso 7, ele vai começar a esclarecer. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Começou as guerras. Não é mais rumores, aqui já é guerra. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Fomes e terremotos sempre houve, mas ele está falando nesse tempo aqui. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Olha só, tudo isso é o princípio das dores. Quem é que sofre dores de parto? Lá no livro do Apocalipse. Não é a mulher? E aquela mulher não representa a igreja? E aquela mulher ela foi tirada da grande tribulação? Não, mas isso aqui é só para judeus. Não conseguem explicar os textos, aí ficam dizendo, é só para judeu, não, aqui é só para gentil, olha só. E vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair de uns aos outros, apostasia. Ou o apóstolo Paulo vai dizer bem assim, ó, irmãos, ninguém vos engane. Ninguém tire da vossa mente, na verdade ele usa essa palavra, ninguém tire da vossa mente, como se isso procedesse de nós, dizendo, chegou o tempo do fim, chegou a vinda de Cristo. Ele diz, ninguém vos engane, o Cristo falou, né? Aí ele vai dizer aqui, ó, hão de se escandalizar e trair uns aos outros, porquanto primeiro, o apóstolo Paulo vai dizer, porquanto primeiro virá a apostasia. E ele vai dizer aqui, ó, vão de escandalizar e trair, odiar uns aos outros, a apostasia. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Até o fim de quê? Desse tempo aqui. Serve para todos os tempos? Serve. Mas ele está falando essa palavra, fim, o fim aqui, que a palavra fim aqui no hebraico é estabelecer o término, o limite. Olha só. Então virá o fim, o limite, acabou. Tempo determinado e ligado aqui, ó, com esse texto, o tempo do fim. Aquele que perseverar até o fim, aqui, nesse contexto, que será salvo. E será pregado este evangelho, o evangelho que ele está anunciando, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. De novo, olha. Agora Cristo vai e volta para explicar o que ele já havia falado. Quando, pois, virdes o abominável da desolação do que falou o profeta Daniel. Olha só como ele limita, né? Ele delimitou os acontecimentos do que ele está falando junto com esse acontecimento do profeta Daniel. Quando virdes o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel. O abominável da desolação não é Etíoco Epífanes, porque aí você vai pegar só parte da profecia, tem que ser o cumprimento completo disso aqui. E como eu te disse, tudo isso, uma parte aqui, outra parte ali, não.
Ele está apontando para a última semana e você não pode tirar esses eventos da última semana. Quando vistes, pois, o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda, ou quem lê, não é assim, quem lê, entenda, que entenda, é quem lê, procure compreender. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O abominável da desolação é colocado no meio da semana, né? Então a última semana que falta se cumprir, ela vem 3 anos e meio de paz, depois de 3 anos e meio de guerra. Aonde é colocada a marca da besta? A partir dos 3 anos e meio, quando ele quebra aquele acordo. E aí, Daniel 11 vai dizer, o coração dele será contra a Santa Aliança, e aí ele vai matar muitos, que Cristo tinha falado, vos odiarão, vos matarão. Então, ele matará muitos, muitos serão embranquecidos, purificados. Esse contexto, serão embranquecidos, purificados, está falando para a igreja de Esmir, né? A segunda igreja. Está falando esse mesmo contexto aqui para a igreja de Esmir. Tereis tribulações de 10 dias, serão presos, né? Muitos cairão pela espada. Está escrito lá para a igreja de Esmirna. Então, você vê que as coisas elas vão se encaixando quando a gente olha para as escrituras aqui. Então ele vai dizer aqui, ó, continua no verso 17, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Então ele vai dizer, fujam, não volte, vá para longe. Ai das que estiverem grávidas, isso aqui está no profeta Amós. O profeta Amós diz que o ventre das grávidas vão ser dilacerados. Ai das que amamentarem naqueles dias. Ele vai falar aqui no verso 20, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Olha só, o que Cristo está colocando aqui, grande tribulação, como nunca houve, nem haverá jamais. Até agora aqui a gente não vê que a mulher que está com dores de parto, lá no livro do Apocalipse, os cristãos que estão sendo mortos, que é a igreja, aqui dentro de Mateus capítulo 24, não teve arrebatamento. Mas Mateus capítulo 24 é só para judeus. Olha a desculpa esfarrapada aí. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios, para enganar muito, e se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ele falou aqui de arrebatamento ou ele falou da vinda dele? Ele está falando da vinda dele, que do Oriente ao Ocidente vai ser vista a vinda dele. E ele vai completar, onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Olha, ele vai voltar aqui no verso 29, para falar aqui, ó, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Vai falar da vinda dele de novo aqui, ó. O sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade. A tribulação que ele já havia falado para os discípulos, sereis odiados e atribulados, os perseguirão. Então ele vai dizer, logo em seguida a tribulação daquele dia, o sol se escurecerá. Está dando detalhes, né, de Mateus capítulo 24 aqui. A lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento. E os poderes do céu serão abalados. Os poderes do céu serão abalados. Isso aqui está no 6º selo. A lua se enrola como pergaminho, né? O sol se enrola como pergaminho. A lua, o sol não dão o seu brilho, sua claridade. E as estrelas caem no firmamento. Sinal que ele está dizendo
que antecede a vinda de Cristo. Aonde foi que aconteceu isso aqui no tempo de Antíoco Epífanes? Aonde foi que houve essas coisas aqui? Então você vê aí que é incoerente, né, quando você olha para o texto realmente e aplica ele dentro das Escrituras. Como você vê que tantas coisas de quem defende a teoria pré-tribulacionista, né, vai cair pelo próprios textos, quando você lê o texto completo, né, não precisa nem de muita coisa. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Olha só, depois do acontecimento do sol, da lua e das estrelas, do céu se enrolar com um pergaminho, ele disse: aí você vai ver o Filho do Homem vindo nos céus com poder e muita glória. Agora, ele diz: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Olha só, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aqui é o arrebatamento da igreja. Foi antes da grande tribulação? Não foi. Foi antes do sofrimento? Não foi. Foi depois do sol, da lua e das estrelas se escurecerem? Foi. Foi depois de guerras e rumores de guerra? Foi. Foi depois do abominável da desolação? Foi. Foi na última semana do profeta Daniel? Foi. Foi depois que se manifestou a apostasia? Foi. O homem da iniquidade também. Então, todos aqui depois, essa vinda dele está depois. Está limitada depois. Aprendei, pois, a parábola da figueira, verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas essas coisas, sabei que está próximo as portas. Olha só, em verdade, vos digo que não passará esta geração que ele está falando, esta geração, sem que tudo isto aconteça. É a geração que está na última semana e não a geração dos apóstolos. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E realmente, o céu passa. Se enrola com um pergaminho. Ele diz: mas as minhas palavras não vão passar. Vai se cumprir. Verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Olha só. Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Então ele diz: vigiem, para que não sejam pegos de surpresa. O apóstolo Paulo vai dizer assim: irmãos, vós não estáis em trevas para seres pegos de surpresa. Então vigiem, para não seja pego de surpresa. Então quem está de olho, vigiando, não é pego de surpresa, ele sabe os sinais. Mas tem gente que vai ser pego de surpresa. As 10 virgens não são pegas de surpresa? Tem alguém gritando? Tem alguém gritando. Não é um anjo que está gritando ali. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. A apostasia. Ele apontou para a apostasia aqui, nesse contexto aqui, que o apóstolo Paulo está falando. Então, olha só, 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Ele tinha acabado de falar: ele mandará, né, os seus anjos com grande clangor de trombeta e reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos. Então, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Ele está falando aqui daqueles eventos que você vê, né, numa casa, né, que quando ele diz assim que pai contra filho, filho contra pai, né? Então pessoas ali que um serve, outro não serve, um é tomado, o outro é deixado. Ele está falando disso, ele não está falando de um arrebatamento secreto aqui, ó.
daquele que serve e aquele que não serve. E vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. 2 estarão trabalhando num moinho, um será tomado, outro será deixado. Portanto, vigiai, vigiem, pois não sabeis em dia nem em que hora vem o Senhor. Olha até o verso 42. Você vê que em nenhum desses pontos teve arrebatamento secreto. Nenhum desses pontos foi retirada a igreja. E que todos esses pontos, por exemplo, ele falou de rumores de guerra. Depois ele vai falar de guerras. Ele diz, não vos assustei quando vis os rumores de guerra, porque é só o princípio das dores. É só o princípio das dores? Então o que a gente está vendo hoje em dia, em 2020? A gente está vendo os rumores de guerras. Guerra sempre houve, mas agora é rumores de guerra. Então, Mateus capítulo 24 começa a se cumprir a partir desse ano de 2020. Isso é algo que eu estou falando. Você não pode tomar isso como verdade para você, porque isso aqui não está escrito. Eu estou falando segundo o conhecimento que eu tenho das escrituras do estudo de profecia. Para mim, Mateus 24, o ponto inicial começa a se cumprir agora. Então, ele vai apontar para a última semana. Tem eventos aí que vão acontecer na última semana. O Irã, o Iraque, a Síria e a Turquia estão ali no mesmo contexto. Estão no território de Nimrod. O anticristo é um chifre pequeno que se levanta e derrota 3. A igreja de Pérgamo, ele diz, porque tu habitas onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás, a igreja de Pérgamo, é Turquia. Então o anticristo ele precisa dominar a Síria, o Irã, o Iraque e colocar o trono dele na Turquia. Todas as profecias dizem que ele sai de Nínive, que ele vai edificar uma casa na terra de Siná e que ele coloca o trono dele na Turquia. Então o anticristo precisa ter esse domínio ali. O próximo homem que vem, que vai se levantar e tem as mesmas características de Qassem Soleimani, é o homem que vai ser o chifre pequeno, ou seja, um homem calado. Características dele, ele é um homem que vem caladamente, ele não vem fazendo alardes, né? Ele não é um aparecido, mas ele vem calado. Ele é um chifre pequeno, só que ele é mais forte do que os outros. Ele tem olhos como de homem, isso aí revela o império dele. Ele tem uma boca arrogante que fala blasfêmias contra Deus. Mas ele o tempo todo tem uma boca arrogante? Não, foi-lhe dado uma boca arrogante. Isso é depois da metade da semana, quando ele começa a fazer guerra contra os santos, profere palavras contra o Altíssimo. O dragão lhe dá o seu poder. Aí se levanta o império do anticristo. Então fique de olho naquela região ali, Oriente, Síria, Irã, Iraque, Turquia. É ali que se levanta um homem que vem, que vai promover paz. E quando todos disserem a paz, naquele local ali, esse texto é naquele local, então virá repentina destruição. É ali naquele local, é dali que se levanta o anticristo. É ali que ele domina 3, fica como 4, né? Então, daqui é só 1, sobraram 7 dos 10 chifres, mais um, que é ele, com esses 3 impérios que eu falei, que estão ali no Oriente Médio, Síria, Irã, Iraque, Turquia, 8º rei. Então ele se levanta ali, naquele local ali, com poder, onde ele se engrandece. É ali que ele vai colocar o trono dele, é ali que ele vai se engrandecer, é ali que ele vai trazer paz, é ali que ele vai se manifestar ali, o anticristo. Então, era esse o estudo que eu queria trazer, essa meditação. Não te esquece de deixar teu like aí e de fazer inscrição no canal. Se você quiser também compartilha, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você se interessa pelo estudo da Palavra de Deus. Então, me ajuda aí no canal, deixa o teu like e até o próximo vídeo em nome de Jesus.